Olá, seja bem-vindo à nossa oitava aula do módulo Teologia do Orgulho, módulo que tem nos trazido até aqui vários textos da Palavra do Senhor que procuram construir diante de nós um pouco sobre o que a Bíblia fala a respeito do nosso próprio coração, a respeito da nossa arrogância, a respeito da nossa dificuldade em lidar com as máscaras que nós mesmos construímos e algumas outras que já vêm de fabricação. Algumas que já nascem conosco e que já vêm conosco desde o início da nossa caminhada nesse mundo. Bem, até aqui nós temos procurado compreender, nas primeiras 7 aulas, o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Nós procuramos compreender de uma maneira inicial o Evangelho, as palavras de Jesus no finalzinho do Evangelho segundo Marcos, como uma exposição contra o orgulho, como uma espécie de exposição de Jesus ou do Espírito Santo no final desse evangelho que ele inspirou e que foi escrito por Marcos, da nossa própria arrogância, uma exposição do nosso orgulho. A partir de agora, o que nós procuraremos fazer é olhar para os 10 mandamentos e compreender nos 10 mandamentos como o nosso orgulho é atacado, como o nosso orgulho, a nossa arrogância são acusadas nessa porção da palavra de Deus. Nós dividiremos em algumas aulas esses mandamentos, algumas aulas faremos mais, outras aulas menos. Nessa aula, de um modo especial, nós trataremos dos mandamentos 1 e 2 e procuraremos compreender como o Senhor Deus, falando a Moisés, pretendeu sim tratar do nosso orgulho, e a gente perceberá isso não só pelo texto, mas também pelo contexto, pela motivação, pela história, por tudo aquilo que está por detrás dessa passagem, a respeito do nosso próprio orgulho e arrogância. Como o Senhor Deus está querendo tratar aqui disso, quando trata com seus discípulos, com seus apóstolos, ainda estou em Marcos, né? Quando trata com o seu povo, não deixa de ser os seus discípulos, né? E o povo não deixa de ser apostólico, mas é óbvio que a gente está falando do povo de Israel aqui, com o desejo de mostrar para eles como eles deveriam ser diferentes do restante das nações ao seu redor, principalmente daquelas de onde ele tirou a casa da servidão, como ele menciona em Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, para que eles fossem diferentes e não idólatras, como aquele povo era, fruto do seu orgulho. Então vamos ao texto, nós leremos o texto todo nessa primeira aula e depois nas próximas nós leremos os textos específicos relacionados aos 10 mandamentos e o nosso próprio orgulho e arrogância. Bom, vamos ao texto então. Nós estamos aqui em Êxodo capítulo 20. A partir do versículo 1 nós lemos assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui termina o 2º mandamento. Agora a gente vai ler o restante só para ficar no contexto, depois a gente volta para aqueles dois. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo,
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem, voltando então aos versículos que são o tema da nossa aula, nos versículos 3 e 4 e 5 e 6, nós encontramos os dois primeiros mandamentos, que são: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem lhes prestarás culto. Vamos pegar então por partes, não é? Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, ou 10 palavras, como muitos a chamam também, os próprios judeus assim a chamam, e são 10 palavras, 10 mandamentos da aliança e que estão relacionadas à aliança, aqui nós temos expressões de valor moral que são eternas. Se por um lado nós temos no Antigo Testamento também, aqui em Êxodo, mas principalmente em Levítico, muitas leis cerimoniais cuja presença e valor não são eternas, mas temporais, elas duraram até a morte de nosso Senhor Jesus, quando o véu do templo se rasgou. Todas essas ordenanças que apontavam para o Cordeiro de Deus cessam também. Tudo aquilo que estava relacionado ao véu, tudo aquilo que estava relacionado à presença de Deus e à salvação, no Antigo Testamento findam. Todos os símbolos findam, o sangue, enfim, o calendário, as alimentações, os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas, etc., que apontavam para a cerimônia soteriológica veterotestamentária, ou seja, a maneira como no Antigo Testamento as pessoas manifestavam a sua esperança de salvação no Messias, acabam, porque não é mais, agora é crendo em Jesus. Você não tem que sacrificar um animal mais. Você não tem que derramar o sangue de um novilho ou de um cordeiro e levar na igreja para que o pastor asperja sobre o altar ou sobre uma arca que ele construiu, que parece com a da aliança. Não precisa mais dessas coisas. Você não precisa mais obedecer, observar as leis cerimoniais, porque elas apontavam para a vinda do Messias e eram para a cerimônia no Antigo Testamento. Hoje não é mais assim. Com a morte do Cordeiro de Deus, a salvação não é mais pela morte de sacrifícios, a fé também, obviamente, mas expressada nos sacrifícios animais. Agora é por meio de uma fé que é expressada em Cristo Jesus, que é posta em Cristo Jesus, com arrependimento. Portanto, as leis cerimoniais, elas não estão vigentes mais nos dias de hoje, mas as leis morais que estão no meio das cerimoniais presentes no Antigo Testamento estão vigentes até hoje. E o valor dessas leis aqui colocadas nos 10 mandamentos é moral. O que nós encontramos aqui são leis morais. O Senhor apresenta aqui aquilo que deveria ser observado pela humanidade para sempre, pelo seu povo e por todas as pessoas para sempre. E o primeiro dos mandamentos, assim como os 4 primeiros mandamentos, apontam ou descrevem a nossa relação com Deus. Embora muita gente, eu vou falar disso aqui para vocês também, mais adiante na nossa aula, entendem que até o 5º mandamento, que está relacionado a honrar o pai e a mãe, também está relacionado a Deus, mas isso eu vou deixar para falar mais para frente. O ponto é que nós percebemos claramente na primeira tábua da lei, na primeira parte dos 10 mandamentos, o Senhor Deus falando com relação ao relacionamento do povo com Ele, e na segunda parte, no relacionamento do povo consigo mesmo. Curiosamente, a oração do Pai Nosso faz isso também. Ela é dividida em 2 partes, ela tem mais partes, né? Mas se dividida em 2 partes somente, o que nós encontramos na oração do Pai Nosso é uma primeira parte que aponta para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, e uma segunda parte que aponta para o pão nosso de cada dia, para o nosso pecado, para as nossas batalhas espirituais. Aqui nós vemos a mesma coisa nos 10 mandamentos. O que nós encontramos, portanto, é um descortinar diante de nós. Aqui no decálogo, não é como muita gente chama, 10 palavras, 10 mandamentos, a possibilidade que nós temos de caminhar de um jeito agradável ao Senhor. Essa é a razão pela qual Jesus e os apóstolos também, volta e meia, usavam o decálogo, usavam os 10 mandamentos para evangelizar, para falar do reino dos céus e para falar de como deveria ser a vida e o coração da pessoa que quisesse ser salva, até mesmo para mostrar a impossibilidade disso acontecer sem a graça de Deus agir e sem o arrependimento também existir
no nosso coração. Por quê? Porque é impossível que qualquer pessoa nesse mundo obedeça perfeitamente esse pequeno livro da aliança, os 10 mandamentos. É impossível que qualquer pessoa normal termine os seus dias nesse mundo tendo cumprido toda essa palavra. É como o apóstolo Tiago, né, vai dizer em sua pequenina epístola: se alguém obedece, se alguém vive certinho, né, de acordo com a palavra de Deus, honrando a palavra de Deus e tudo mais, mas tropeça, são as palavras de Tiago, em um só ponto da lei, essa pessoa é culpada de todo o restante da lei. Então, se você é uma pessoa muito boa, você não tem imagens, você não tem ídolos, você não tem outros deuses, você não mata, você não rouba, você nunca adulterou, mas você desobedeceu o papai e a mamãe em algum momento da sua vida lá atrás, você desonrou teu pai e tua mãe. Então você é culpado de todo o resto. É como se você tivesse matado alguém. Você vai ser punido como serão punidas as pessoas que quebraram todos os demais mandamentos, todas as demais leis. O que ele parece nos apontar aqui é que não há diferença nenhuma entre aquele que quebra 1 e o que quebra 10. Estão todos condenados, porque todos quebraram. Ok? Então, basicamente, o que nós encontramos é um alto grau de expectativa da parte de Deus, de um alto valor moral que se espera da humanidade. Mas, entregue a si mesma, entregue ao seu pecado, a humanidade não é capaz de obedecer essa palavra, de viver esses mandamentos e de honrar ao Senhor por meio de suas vidas. Bom, vamos então. O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. E com esse primeiro mandamento, o Senhor clama aqui ao seu povo que eles reconhecessem quem é o Criador, quem é aquele que é o verdadeiro Deus. E isso fica muito claro, de um modo especial, a vontade de Deus, né? No versículo 2, que é um preparativo, uma introdução ao primeiro mandamento. No versículo 2 ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui a gente pode entender servidão de duas maneiras. A primeira maneira é a servidão da escravidão. A outra maneira é a escravidão aos ídolos, a servidão aos ídolos. Porque a palavra servidão, aqui nesse contexto, não tem a ver apenas com escravidão, mas tem a ver também com liturgia, tem a ver com culto, tem a ver com adoração. Você presta um serviço, você é um servo de um Deus ou de uma divindade, daquele a quem você adora. E o Senhor Deus aqui vai deixar claro que Ele é aquele que tirou o povo da casa da servidão. E aí no primeiro mandamento ele diz: vocês não têm que ter outro Deus diante de mim, não. É como se ele dissesse: fui eu que tirei vocês lá daquela casa da servidão, onde vocês serviam como escravos e também serviam a falsos deuses. Agora é para que vocês sirvam somente a mim. Somente eu devo ser buscado, somente eu devo ser adorado por vocês. Eu escrevi um livro chamado Um Guia para a Nova Vida. Você pode encontrar esse livro tanto no meu site, wilsonporte.org, quanto pode encontrar esse livro também no site da editora que o publicou, que é a editora Concílio. Procurando então no Google, editora Concílio, você vai encontrar o site da editora, ou pelo meu nome também você vai encontrar o meu site, wilsonporte.org. E lá você procure, nesses sites, você procure o livro Um Guia para a Nova Vida. E numa das partes do livro, se eu não me engano, na primeira parte do livro, em que eu trato da relação entre a lei e a graça, e eu explico a função da lei para nós, no nosso tempo, e como o Senhor Jesus usou a própria lei para construir a sua pregação e também na sua evangelização. Num dos primeiros capítulos dessa primeira parte do livro, eu apresento os 10 mandamentos e explico um por um. E aqui eu quero ler um trechinho do meu livro e aquilo que eu mesmo escrevi a respeito desse assunto, comentando e também de uma maneira discipular, oferecendo às pessoas uma maneira de compreender os 10 mandamentos melhor. Bem, não terás outros deuses. Eu coloco aqui assim: é possível ter outros deuses? Há muitas pessoas que acreditam não ser possível existirem mais deuses. Especialmente se você é um cristão, naturalmente você deve crer que existe um só Deus e não é possível idolatria dentro do cristianismo. No entanto, como veremos,
Mesmo para os cristãos, a idolatria continua a ser um desafio diário. E aqui eu quero fazer um paralelo com o que eu havia dito para vocês agora há pouco, que é o povo de Israel era servo de outros deuses lá no Egito. Havia alguns que criam que o Senhor, Deus, era o único Deus, mas acredite, no meio dos israelitas que estavam no Egito, a quantidade de pessoas que cria realmente que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o único Deus, era mínima, mínima. Daquele povo israelita que o Senhor Deus tirou do Egito e levou para a Terra Prometida, a vasta maioria, a esmagadora maioria era idólatra. Você vai encontrar depois do Mar Vermelho, o Mar de Juncos, não é? Depois que eles atravessaram, depois do Sinai, quando eles já estavam entrando na terra de Canaã, a terra prometida, esse povo com ídolos escondidos, esse povo construindo falsos deuses. Você lembra o bezerro de ouro que eles construíram? Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, eles estavam fazendo um bezerro de ouro, um ídolo, uma estátua, para ser adorada lá embaixo. Esse povo era um povo profundamente idólatra, não era um povo piedoso, temente a Deus, que estava ali vivendo o resultado de um avivamento pessoal. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo lá no Egito chamou pelo nome do Senhor, arrependido, e aí Deus ficou tocado e decidiu ir lá tirá-lo do Egito. Deus tirou eles do Egito por causa de uma promessa que Deus havia feito para Jacó, e para José, e para Abraão, e para, enfim, para os pais dessa nação. E agora Deus está sendo fiel não ao povo, à sua própria palavra, a si mesmo, e a palavra que ele empenhou diante dos pais daquela nação. Mas nós encontramos também alguns tementes, um remanescente como sempre houve, mas não tem isso à mente de que eles eram todos tremendamente piedosos. Só uma parte deles era e de fato clamava a Deus por libertação. A grande maioria não. Bem, assim é hoje também. O paralelo é esse. Hoje em dia nós temos muita gente dentro da igreja, dentro do cristianismo, que não se considera idólatra. Mas quando você vai olhar para o coração dessas pessoas, você descobrirá uma série de coisas que essa pessoa mantém em seu coração e que a separa do Senhor, que a afasta do Senhor. E eu continuo no meu livro dizendo o seguinte: idolatria não tem a ver apenas com construir imagens de seres humanos ou animais que já morreram e prestar culto a eles. Idolatria tem a ver com colocar qualquer coisa no lugar devido exclusivamente a Deus. Assim, toda vez que você coloca algo no lugar de Deus, você comete idolatria. Idolatria, então, pode ser encontrada nos mais diferentes vícios que os seres humanos adquirem com o tempo: bebidas, entretenimento, televisão, jornais, feriados, seriados, etc., comida, cigarro, drogas, esportes, diplomas, dinheiro, etc. Se há algo em sua vida mais importante do que Deus, você é um idólatra. E se a falta de alguma dessas coisas lhe traz ansiedade, medo e sentimento de morte, então você está cometendo idolatria. Faça um teste consigo mesmo. Se lhe tirarem a internet, como é que você se sentiria? Ou se lhe roubassem todo o dinheiro, ou se você perdesse seu emprego, como você ficaria? Se lhe chamassem para uma diversão que acontece semanalmente no mesmo horário de um culto, como você reagiria? Se qualquer uma dessas coisas é mais importante do que Deus em sua vida, você tem cometido idolatria. Outra forma de termos outros deuses em nossas vidas é quando criamos um perfil de Deus em nossa cabeça que não tem nada a ver com o Deus das Escrituras sagradas. Quando dizemos que achamos isso ou aquilo de Deus, mas não conhecemos como de fato a Bíblia diz que ele é, nós cometemos a idolatria. Qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Uma maneira de quebrar esse mandamento é quando nós construímos em nossa cabeça uma imagem de Deus que na verdade é diferente daquela apresentada pelas Escrituras. Por exemplo, você diz para um amigo: bom, eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus fará isso. Eu não acho que no inferno, na eternidade, vai acontecer isso. Eu acho que Deus vai tratar dessa maneira com as pessoas no juízo final. Beleza, de onde você tirou essas coisas? Não, eu acho. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que a autorrevelação de Deus diz? O que é que o próprio Deus falou dessas coisas que você está falando dele?
Ah, Bíblia fala diferente, Deus fala que vai ser assim, e você está achando que vai ser diferente. Então, que Deus é esse que você tem na sua cabeça? Porque não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que fala outra coisa de si mesmo. E se ele está falando algo diferente de si mesmo, você está criando um outro Deus na sua cabeça. Não é o Deus que se revela nas Escrituras. Essa é uma maneira de quebrar o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você então constrói um outro Deus na sua cabeça, você quebrou o primeiro mandamento. E o segundo é quase que uma consequência do primeiro. E por que uma pessoa quebra o primeiro mandamento? E o segundo também? É por orgulho. O orgulho é que faz com que a pessoa construa um criador ou construa uma divindade diferente daquela que é revelada nas Escrituras. E por que uma pessoa não se curva diante do Deus verdadeiro? Por orgulho também. Por não acreditar que aquela imagem, que aquela fonte de prazer, que aquele ídolo, que aquilo que nutre a sua alma com satisfação e esperança, uma vez retirada, será substituída pela presença desse Deus todo prazeroso, todo satisfatório, na presença de quem nós temos delícias perpetuamente. Não, mas eu não acredito nisso. Imagina se tirar de mim, o meu futebol de toda sexta-feira à noite. Se tirar de mim, eu não vou ser feliz mais. Se tirar de mim a internet, o que vai ser da minha vida? Se eu for mandado como missionário para um país onde nem internet não existe, não, eu não tenho condição, imagina. Se eu perder o meu emprego, esse trabalho pelo qual eu trabalhei tanto, pelo qual eu lutei tanto, o que vai ser da minha vida? Se me roubarem, eu não sei o que vai ser da minha história. Imagina, eu trabalhei, eu tô com dinheiro, eu tenho expectativas e levaram o meu dinheiro. O que vai acontecer com a minha vida? O que vai ser de mim? Eu não vou conseguir. Se aquilo que te traz paz e alegria é o dinheiro, é o prazer, é o esporte, é o entretenimento, é a família, é um filho, é o casamento, é um namorado, e se te tirarem aquilo, acabou a sua vida, o meu namorado me largou, eu não quero mais viver. Você tinha um Deus na sua vida, um falso Deus na sua vida. E a menos que você se arrependa disso, você está mantendo com orgulho um falso Deus na sua vida. A única razão pela qual existe idolatria é porque existe orgulho no coração das pessoas. E é por isso que essas pessoas, ao invés de se curvarem ao Deus das Escrituras, constroem falsas imagens dessas divindades falsas. E é por isso que no segundo mandamento o Senhor Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. E a continuação é: não as adorarás, nem lhes darás culto. Aí tem uma explicação toda, uma nota de rodapé, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, etc, etc, etc. Não é? Ele não vai tomar por inocente quem fizer isso. O mandamento só é não fazer imagem, não adorar essas imagens, não fazer culto a essas personalidades, a esses seres a quem você adora, a quem você presta culto e louvor. Isso é combatido aqui. Então, por exemplo, se você está adorando, é óbvio que você pode ter falsos deuses, deuses do coração. O segundo mandamento é um pouco mais específico, porque você não presta culto ao dinheiro, você não presta culto e adoração ao namorado. Né? Você não... Vamos fazer um culto em louvor ao meu namorado, sei lá, João. Eu vou fazer um culto em louvor à minha namorada Henriqueta. Você não faz isso. Você presta culto e louvor a uma divindade, uma personalidade, um culto em louvor a tal. Não é? Isso é errado. A Bíblia condena um culto em louvor a qualquer um que não seja o Senhor. E a imagem em si não é o ponto aqui. A condenação, o mandamento, entenda, não é fazer imagem, mas fazer imagem e prestar culto a essa imagem. Logo, você não está sendo proibido pelo mandamento de construir imagens ou estabelecer imagens, semelhança de qualquer coisa que há. Não é errado ter imagens. Compreenda, se fosse, você deveria quebrar o seu celular, porque tirar foto é fazer o quê? É tirar imagem, é fazer imagem. Não, mas eu não posso, é ter estátua. Foto pode. Pintura pode também? Ou pintura não?
você fizer um quadro, tiver um quadro com uma imagem ali pintada, pode ou não pode? Ah, não pode, só estátua. Então, estátua, então tem que quebrar todas as estátuas? Não, entenda, não seja ignorante, não seja insensato. O erro não é criar a imagem. Leia o versículo até o final, leia a frase inteira. É a imagem mais o culto em louvor a ela. Se você então cria uma imagem apenas como uma lembrança, como uma foto, mas você não presta culto àquela imagem, em louvor àquela imagem, não há nenhum problema. Se ela te remete a lembranças, talvez até piedosas, espirituais, não há problema. Mas se você tem uma imagem e essa imagem faz com que você preste culto a ela, e essa imagem não é Deus, o próprio Deus condena o culto a ele por meio de imagens também, é errado. E por que as pessoas fazem isso? Qual é a razão pela qual a humanidade é levada a se curvar diante de uma imagem de escultura em adoração a ela? É por causa do orgulho. Por que o próprio povo de Israel foi levado a fazer isso por tantas vezes? Por causa do orgulho também. O orgulho é o que nos traz a cegueira, não é? É o que nos traz, consequentemente, a escravidão, a idolatria dessas imagens, desses seres. O orgulho. Orgulho que a gente não consegue perceber de bate-pronto. Orgulho que, num primeiro momento, é imperceptível a todos nós, mas que, uma vez convencidos pelo Espírito Santo e abertos os nossos olhos, nós reconhecemos o que é que a gente está fazendo. Por que a gente está colocando a vida e o coração nessas coisas, sendo que temos um Deus soberano, todo-poderoso, criador, que nos convida para uma comunhão de amor, para um culto sincero e verdadeiro, uma adoração a Ele, e que está acima e além de todos os falsos deuses que existem. Por que eu estou perdendo a minha vida na idolatria? Por conta do meu orgulho em não reconhecer a existência e a realidade desse um Deus, esse único Senhor, diante de quem eu devo me curvar e prestar cultos. Bem, nesses dois primeiros mandamentos nós encontramos isso, portanto, o orgulho como sendo a base que nos leva para a idolatria e para a criação de personalidades, de imagens, diante das quais eu me curvo e para as quais eu presto o meu louvor. Uma vez condenadas essas coisas, nós precisamos estar atentos e fugir de tudo isso, para que o orgulho não vença sobre a humildade que nos convida para a adoração apenas do Senhor Deus como o único Deus que há. Na nossa próxima aula nós veremos os mandamentos 3 e 4, procurando compreender um pouquinho mais a respeito do nome do Senhor não ser tomado em vão e também do dia do sábado. Te vejo na próxima aula.